versículo de número 5. Quando se encontrar, digo amém. Vamos fazer a leitura até o verso de número 7. Aleluia. Diz assim: e elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Vamos dizer comigo? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Glória a Deus. Estenda suas mãos, ore por mim. Pai santo e querido, essa é a tua bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu Espírito Santo que fale ao nosso coração através da tua palavra, e que pela tua palavra nós sejamos edificados, renovados, transformados nessa noite em que nós celebramos a Páscoa do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos toca pela tua palavra, que pela tua palavra sejamos salvos, transformados, libertos, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Assim nós oramos. Amém. Graças a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre razões pelas quais a ressurreição de Jesus é importante. As razões pelas quais a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é importante. A Páscoa cristã, porque existe a Páscoa judaica, que é a celebração da saída do povo de Israel do Egito. Amém? A Páscoa judaica celebra a saída do povo de Israel do Egito. Mas a Páscoa cristã celebra a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo pela nossa redenção e pela nossa libertação. Porque nós entendemos, inclusive, que aquele cordeiro da Páscoa que foi sacrificado lá no Antigo Testamento, por ordem de Deus dada a Moisés, apontava para Cristo, que Paulo chama de cordeiro da Páscoa, que foi imolado por nós. Então nós celebramos na Páscoa a morte e ressurreição do Senhor Jesus, porque eles, exatamente na celebração da Páscoa judaica, ele deu a sua vida como cordeiro da Páscoa, como cordeiro pascual, pela nossa redenção e pela nossa salvação. Então na sexta-feira da paixão, ou sexta-feira santa, como nós costumamos dizer, nós nos lembramos da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos lembramos da entrega da sua morte, nós nos lembramos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deu a sua morte, deu a sua vida na cruz por nós. Então nós nos lembramos disso e celebramos a morte do nosso Senhor Jesus ali na cruz. Enquanto que no domingo da Páscoa, que é exatamente esse dia, nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos o fato de que Cristo não pôde estar preso pela morte, não foi detido pela morte, mas ele ressuscitou. E no texto que nós lemos aqui em Lucas, fala das mulheres, as discípulas de Jesus, que vão ao túmulo de Jesus no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, ao amanhecer do dia, e elas estavam entristecidas, com o coração amargurado, com a visão apenas da morte de Jesus, ainda com a lembrança da sexta-feira tão dolorosa e do silêncio do sábado. Elas estão com seus corações angustiadas, feridas, machucadas por todos aqueles acontecimentos, por todo aquele sofrimento que veio sobre o Mestre, sobre o Senhor Jesus. E quando eles chegam ali no túmulo, a Bíblia diz que há dois anjos ali, dois varões, dois anjos, e pergunta para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E desde lá, ano após ano, a igreja cristã reunida celebra a ressurreição de Jesus, e não apenas a sua morte. Amém? Nós celebramos a ressurreição de Jesus e não apenas a sua morte. E qual é o significado, qual é a importância da ressurreição de Jesus Cristo?
Por que os cristãos, no decorrer das épocas, no decorrer das eras, celebram a ressurreição de Jesus Cristo? Quais são as razões para isso? Então, a primeira razão para celebrarmos a ressurreição de Jesus é porque a ressurreição de Jesus Cristo significa que nós, eu e você, que cremos nele, fomos justificados diante de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 25, a Bíblia diz assim: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículo 25, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então a ressurreição de Jesus Cristo confirma que Deus aceitou o sacrifício do seu Filho pelos nossos pecados ali na cruz e nos dá acesso a um relacionamento correto com Deus, com base em que Cristo foi sacrificado por nós ali na cruz. Então, quando Jesus foi ressuscitado, isso nos faz entender que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. E nós podemos então ser justificados. E o que é ser justificado? Significa que nós estamos numa posição espiritual de justos. Deus colocou sobre nós a justiça do seu Filho e colocou sobre ele o nosso pecado. Então a ressurreição de Cristo é a base para a nossa justificação. Quando Deus olha para mim e para você, Deus não vê mais em nós culpa, Deus não vê mais em nós condenação, porque a nossa culpa e os nossos pecados já foram colocados sobre Cristo na cruz. E quando Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, era um sinal no mundo espiritual de que o sacrifício do seu Filho foi aceito. Você sabia que no Antigo Testamento uma oferta, um sacrifício podia ser aceito ou não por Deus? Quem sabia disso? Por exemplo, Abel ofereceu um sacrifício a Deus, Abel ofereceu uma oferta a Deus, e naquela oferta que Abel ofereceu a Deus, havia sangue, que apontava para o sangue de Jesus que foi derramado. A Bíblia diz que ele pegou dos cordeirinhos e sacrificou ao Senhor, e Deus aceitou a oferta de Abel, Deus aceitou o sacrifício de Abel, porque aquele sacrifício de Abel apontava para o sacrifício do seu filho. Mas Deus não aceitou o sacrifício de Caim. A Bíblia diz que ele leva das lavouras da terra. Por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim, a oferta de Caim? Porque aquela oferta de Caim não apontava para o sangue do cordeiro. Aquela oferta de Caim era uma oferta em desobediência ao que o seu pai certamente lhe havia ensinado, porque Deus havia mostrado para Adão que a partir daquele momento teria que haver sacrifício para que houvesse remissão de pecados. Mas ele não vai em obediência à palavra e orientação de Deus, e não oferece ao Senhor o cordeiro, como Abel fez. Então Deus aceita Abel e a oferta de Abel, Deus aceita Abel e o sacrifício de Abel, mas não aceita Caim, o sacrifício de Caim. Então você percebe claramente no Antigo Testamento que o sacrifício podia ser aceito ou não, a oferta podia ser aceita ou não. E aqui nós temos no texto sagrado, quando Jesus Cristo ele é ressuscitado, foi um sinal no mundo espiritual de que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. E se o sacrifício foi aceito, se o ofertante foi aceito, se o sacrifício foi aceito, significa que com base na ressurreição de Jesus e não apenas na sua morte, nós somos justificados perante Deus. Por isso que a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 5, verso 1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, 21 diz também: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então em Cristo Jesus, eu e você fomos justificados, inocentados, estamos numa posição de justo, não apenas por conta da morte de Cristo, mas por conta da ressurreição de Jesus. Os nossos pecados foram julgados em Jesus, e nós recebemos em troca a justiça de Jesus em nós, quando depositamos a nossa fé no Salvador. Amém? Segunda verdade, a ressurreição de Jesus Cristo nos mostra que Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 6, versículo 9: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Jesus venceu a morte, irmãos. Isso é sobrenatural, isso é poderoso.
A morte é a inimiga número 1 da raça humana. E é também uma punição justa pelo pecado do humano, pelo pecado do homem. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. Então todo mundo, todo ser humano, sem Deus, ele tem medo de morrer. Ele tem medo da morte. E por quê? Não é só pela morte em si, mas pelo juízo que segue após a morte. Com exceção daqueles que serão arrebatados por ocasião da vinda de Jesus Cristo, com exceção daqueles que estarão vivos quando Jesus Cristo voltar, todos os outros seres humanos enfrentarão a morte. Todos, sem exceção, ricos e pobres, doutores e analfabetos, todos enfrentarão a morte, todo ser humano enfrentará a morte. Não existe nenhum esforço, nenhuma tecnologia médica, não existe nenhum poder, não existe nenhuma riqueza que faça com que uma pessoa escape da morte. Sim ou não? Todos terão que encarar o fato de que irão morrer um dia, a não ser que, na volta de Jesus, por ocasião da volta de Jesus, aqueles que creem serão arrebatados, como diz as Sagradas Escrituras. Mas com exceção destes, todos os outros enfrentarão a morte. Todos nós enfrentaremos a morte. Só que a Bíblia deixa bem claro, queridos, que Cristo ressuscitou e que nós não precisamos mais ter medo da morte. Nós não precisamos mais temer o castigo e a condenação que segue a morte, o juízo que segue a morte, porque a Bíblia diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 a 37, ele começa a caçoar da morte, ele começa a fazer chacota da cara da morte. Ele diz assim para a morte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí ele diz: o aguilhão da morte é o pecado. O que é o aguilhão? O aguilhão é aquele ferro de furar o boi, de espetar o boi. Sabe o que é? Isso é muito usado nas fazendas. Ele está dizendo: olha, o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, a morte usa o pecado para ferir e para matar. Aí ele continua: e a força do pecado é a lei. Aí ele continua: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus ressuscitou, isso é um sinal de que Ele venceu a morte, queridos. E nós podemos crer que há vida para aqueles que creem em Jesus Cristo. Nós não precisamos mais ter medo da morte, porque Jesus Cristo venceu a morte. A Bíblia diz que Ele ressuscitou, mas antes de ressuscitar, Ele desceu ao abismo e levou cativo o cativeiro. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele tomou das mãos do nosso adversário as chaves da morte e do inferno. Ele venceu a morte. Então a ressurreição de Jesus aponta para o fato de que Cristo venceu a morte. Terceira verdade, terceira importância da ressurreição de Jesus: a ressurreição de Jesus significa que aqueles que creem em Cristo estão unidos com Ele. Aqueles que creem em Cristo estão unidos com Ele por causa da sua ressurreição. 2 Coríntios capítulo 4, verso 14. Olha o que as Sagradas Escrituras nos dizem: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Então, quando nós cremos em Cristo, nós estamos unidos a Ele pela fé. Isso significa que quando Deus olha para nós, não vê nossa injustiça, mas vê a justiça de Cristo em nós. Deus vê em você e em mim a justiça de Cristo. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem foi esse? Jesus. Deus o fez pecado por nós. Quando foi isso? Na cruz. Para que nele, eu e você, que cremos nele, que cremos em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus.
Quando é que nós nos tornamos justiça de Deus? Quando nós depositamos a nossa fé no Senhor Jesus. A nossa fé de que Ele está vivo, a nossa fé de que Ele fez uma obra completa de expiação na cruz, e mesmo assim, mesmo tendo enfrentado a morte, detido por ela, mas ressuscitou. Então, quando nós cremos nisso, nós somos justificados, e por ser justificados, nós somos unidos com Ele na sua morte, na sua ressurreição. Significa também que morremos e também vivemos com Ele. Nós morremos com Cristo e ao mesmo tempo nós vivemos com Ele, para Ele. Romanos capítulo 6, verso 8 diz assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. A pergunta é: pastor, quando foi que eu morri com Cristo? Em que data aconteceu a minha morte com Cristo? A morte do meu velho homem, a morte da minha velha natureza, a morte do meu velho eu. Quando foi que eu morri com Cristo? Para que eu também possa experimentar a ressurreição com Cristo e uma vida nova em Cristo. A Bíblia nos diz que você morreu com Cristo por ocasião do seu batismo. E eu vou lhe dar 2 textos para mostrar isso. O primeiro está em Romanos capítulo 6, verso 1 a 5. E o segundo está em Colossenses 2 a 12. Então, o primeiro texto que eu quero ler com você, olha o que diz, Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 5, diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, assim como nós estamos unidos com Cristo na morte dele, pelo simbolismo do batismo, no dia que você desceu as águas batismais, no dia que você foi batizado, isto representa e simboliza a tua morte para o pecado, a morte da tua velha natureza. Por isso que a Bíblia nos diz: se considere mortos para o pecado e vivo para Deus. Considere-se morto para a carnalidade, para as coisas do velho homem. Se considere morto para o egoísmo, se considere morto para a prostituição, se considere morto para os vícios, se considere morto para a bebedeira, se considere morto para a vida de ódio, de rancor, de ressentimentos, se considere morto para tudo aquilo que representa a sua velha natureza, a sua velha vida, porque quando você foi batizado em Cristo Jesus, você foi morto e você foi sepultado, e assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, você ressuscitou para uma nova vida. Quando você levantou daquelas águas, irmãos, no momento que o pastor está descendo você as águas, representa a tua morte. Naqueles 2 ou 3 segundos que você passa debaixo da água, imergido na água, representa o teu sepultamento, o sepultamento da tua velha natureza, do teu velho homem, do teu velho eu. No momento que o pastor ou o celebrante do batismo levanta você da água, representa que você está ressurgindo, ressuscitando para uma nova vida em Cristo, para viver uma novidade de vida. Então nós nos unimos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Vou lhe dar mais um texto, Colossenses 2,12 diz assim: vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então o batismo, irmãos, é um rito cristão que sinaliza a morte do velho homem, o sepultamento do velho homem, mas também a ressurreição para uma nova vida em Cristo, a ressurreição para que nós possamos viver em novidade de vida. Então a ressurreição de Jesus significa que nós estamos unidos com Ele.
unidos na sua morte e unidos também na sua ressurreição. E é por isso que nós, como cristãos, não podemos ficar sem nos batizar. É um princípio bíblico de obediência. É por isso que nós, como cristãos, assim que nós nos convertemos a Jesus, nós precisamos nos batizar. Há uma necessidade, há uma urgência nisso, irmãos. E se você for estudar a Bíblia, eu quero te dar aqui 4 textos rapidinho, não é sobre isso que eu vou pregar nessa noite, mas só para animar a sua fé. Se você for estudar as Sagradas Escrituras, você vai ver que não há necessidade alguma, biblicamente falando, de demorar. Atos capítulo 8, Filipe batiza o eunuco no mesmo dia que se converteu. Atos capítulo 9, a única pessoa que mais se demorou para ser batizada foi o apóstolo Paulo, porque não teve a oportunidade de ser batizada antes. 3 dias depois da sua conversão, ele se batizou. Foi o que demorou mais, demorou 3 dias. Atos capítulo 10, Pedro batiza a família de Cornélio no mesmo dia que eles se converteram. E Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo batiza o carcereiro e a família dele na mesma noite que se converteu. E observe, o senso de urgência era tão grande que o apóstolo Paulo não deixou nem o dia amanhecer. Batizou o carcereiro e a família dele à meia-noite. 22 anos de pastor e até hoje nunca fiz um batismo meia-noite. Eu nunca fiz um batismo meia-noite, de madrugada eu nunca fiz. De noite eu já fiz. A gente já fez de noite. Botou uma piscinazinha de criança na igreja. Acho que tu batizou de noite, não foi, Vera? Vera batizou de noite. E Vera ficou chateada, eu lembro disso na época. Porque batizou um bocado de gente antes dela. E a gente botou a piscina, né, lá fora. E era de chão. E o pessoal começou a pisar lá. E melou a piscina de lama. Ficou aquela água já. Ela ficou chateada. Mas batizou. De noite. Então... Mas eu nunca batizei ninguém de madrugada, eu nunca batizei ninguém meia-noite. Nesse dia devia ser umas 9 da noite, mas meia-noite não. Paulo batizou a família do carcereiro meia-noite, irmãos. Não deixou nem o dia amanhecer, porque havia um senso de urgência. Então, se nós somos crentes em Jesus, não há necessidade de demorar para ser batizado. Porque o batismo aponta para a morte, sepultamento da velha natureza e ressurreição para uma nova vida em Cristo. E isso tudo está em consonância, em unidade com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você está entendendo, diga amém. Quando você está entendendo, diga glória a Deus. Então aqueles que creem podem receber a justiça de Cristo por causa da sua união com Ele. Assim como marido e mulher, quando se casam, tudo passa a ser um do outro. É ou não é? Se você tinha um carro, agora o carro é seu e da sua mulher. Se você tinha uma casa, agora a casa é sua e da sua mulher. Se tinha uma fazenda, agora a fazenda é sua e da sua mulher. Né? Se tinha uma bicicleta, a bicicleta é sua e da sua mulher. Se não tinha nada, se tinha a dívida é dos dois. Mas quando nós nos casamos com Cristo, por meio da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós recebemos a justiça dEle. Os nossos pecados foram transferidos para Ele na cruz e nós recebemos a justiça dEle. Por isso 1 Coríntios 1,30 diz assim: Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. Ele é por meio de Cristo, e é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornando o povo de Deus e somos salvos. Por meio de Cristo é que nós somos aceitos por Deus e somos salvos. Quarta verdade: a ressurreição de Cristo confirma a verdade das Escrituras. A ressurreição de Cristo confirma a verdade das Escrituras. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, nós vemos quantas profecias havia a respeito da vinda do Messias, do nascimento do Messias, do sofrimento do Messias e da sua ressurreição. Então, quando Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele está confirmando todas as profecias das Escrituras Sagradas. Eu vou citar 2 para você. Um está em Isaías 53, 11. Isaías 53 fala do sofrimento de Cristo. Mas no versículo 11 diz assim: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. O que está dizendo isso? Que depois do seu sofrimento, que depois da sua morte, ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Então está apontando para a ressurreição dele. E a sua alma ficará satisfeita. Na quarta-feira passada eu preguei, quando Jesus olha para mim e para você, ele vê o fruto do seu penoso trabalho ali na cruz, e ele se alegra. Ele diz assim: quando ele olha para mim e para você,
salvo, restaurado, perdoado, justificado, com passaporte carimbado para o céu, ele olha para mim, para você, ele diz: valeu a pena, meu Pai, valeu a pena o sacrifício, valeu a pena ir à cruz. Então ele fica satisfeito, isso aponta para a sua ressurreição. Salmo 16:10 está escrito assim, o salmista fala como um profeta messiânico, ele diz assim: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo veja decomposição. Ele está falando como um profeta messiânico, e é Cristo Jesus que experimentaria isso. O apóstolo Pedro, citando esse texto, fala de Jesus, aponta para Jesus. Deus não deixou Jesus no sepulcro, Deus não deixou Jesus na sepultura, e Deus não permitiu que o corpo de Jesus sofresse decomposição, porque no terceiro dia, Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Diga amém? Então a ressurreição de Jesus confirma as Escrituras. Quinta verdade, a ressurreição de Jesus prova que o Evangelho é verdadeiro. A ressurreição de Jesus prova que o Evangelho é verdadeiro. O fato de Jesus estar vivo significa que Ele é capaz de nos salvar. Nós não estamos servindo a um Deus que permanece morto. Nós não estamos servindo a um Deus que permanece grudado na cruz ou que permanece no sepulcro. Olha o texto que nós lemos quando nós iniciamos essa mensagem. O texto diz que aquelas mulheres foram surpreendidas pelo anjo que disse para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Então nós estamos servindo a um Jesus ressuscitado, a um Jesus vivo, a um Jesus que foi ressuscitado pelo Pai, glorificado pelo Pai, e que portanto tem poder de nos salvar, de perdoar os nossos pecados, de nos redimir, de restaurar a nossa família, de restaurar o nosso casamento, de mudar a nossa história, porque nós estamos servindo a um Jesus vivo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 a 4, diz assim: irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, em vários momentos, o apóstolo Paulo vai falar sobre a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Então, a ressurreição de Jesus não é apenas uma parte do Evangelho. A ressurreição de Jesus é a cola que une todas as partes do Evangelho. E aí Paulo ele fala algo muito precioso em 1 Coríntios 15, de 14. Ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé de vocês. Havia um questionamento na igreja de Corinto, e algumas ideias malucas estavam entrando lá. Uma delas é que não havia ressurreição de mortos. E Paulo, no capítulo 15 de Coríntios, ele vai falar veementemente contra essa doutrina maluca que estava entrando na igreja. E ele vai dizer: olha, Cristo ressuscitou, e porque Cristo ressuscitou é a garantia da ressurreição dos mortos. E aí ele começa a trazer alguns argumentos, e no versículo 14 ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. A gente está pregando para quê, se Cristo não ressuscitou? Se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é em vão. Não tem valor nenhum a fé de vocês, se Cristo não ressuscitou. Porque nós não podemos esperar em Cristo apenas para as coisas dessa vida. Aí ele continua com o seu argumento no versículo 17. 1 Coríntios 15, verso 17, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, está todo mundo no pecado.
Ele continua o seu argumento. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, todos os que dormiram em Cristo, todos os que morreram no Senhor, está perdido, está tudo perdido. Não tem esperança de vida eterna, não tem salvação para estas pessoas, viveram sua vida em vão por causa de Cristo, deram suas vidas pelo Evangelho em vão, porque se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, todos os que morreram em Cristo, morreram em vão, estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Olha o que Paulo está dizendo, 1 Coríntios 15, 17 a 19. Se esperamos em Cristo apenas para ter uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, se esperamos em Cristo apenas para que Ele resolva os nossos problemas dessa vida, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas o aqui e o agora, Paulo está dizendo, nós somos os mais indignos de todos os homens, os mais miseráveis de todos os homens. Ele está dizendo, Cristo ressuscitou, de fato ressuscitou, e a nossa fé na ressurreição de Jesus Cristo transcende ao aqui e agora, transcende a esse momento. Cristo ressuscitou. Diga amém se você está entendendo. Ele vive, e porque Ele vive, como nós cantamos, nós podemos crer no amanhã. Se Cristo não houvesse ressuscitado, não haveria esperança para nenhum irmão que morreu no Senhor, não haveria. Mas Paulo, ele brada, ele diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou, e Ele é a garantia de que todos os que morreram em Cristo ressuscitarão também. A ressurreição de Cristo é essa garantia, meus irmãos, de que os nossos irmãos que já partiram antes de nós, e mesmo nós quando partirmos, nós experimentaremos ressurreição. Diga aleluia. Número 6, a ressurreição de Jesus Cristo é a prova de que Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é o Filho de Deus. Romanos 1,4 diz as Sagradas Escrituras, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Quando é que Ele foi declarado Filho de Deus com poder? Quando Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Se Jesus tivesse continuado morto, Ele seria como qualquer outro ser humano, mas a ressurreição dele é a prova de que Ele é de fato Filho de Deus. Mas pastor, não houve outras pessoas que ressuscitaram na Bíblia? Não houve outros que morreram e depois ressuscitaram? Houve. No Antigo Testamento a gente tem alguns casos de ressurreição. Por exemplo, Eliseu ressuscitou o filho da Sulamita. Aquele homem que caiu sobre os ossos de Eliseu também ressuscitou. Você lembra disso? O próprio Jesus operou milagres e alguns deles foi ressurreição, ressuscitou algumas pessoas, incluindo o seu amigo Lázaro. Mas todos esses que ressuscitaram na Bíblia, ressuscitaram e depois morreram de novo. Jesus Cristo foi o único que ressuscitou e nunca mais morreu. Ele é único. Por quê? Porque Ele é o Filho de Deus. E Ele está à destra de Deus como ressuscitado, intercedendo por nós. E Ele está ressuscitado em um corpo físico, não apenas espiritual. Jesus subiu ao céu, irmãos, com corpo. Ele não subiu em espírito, numa alma, numa aparição. Não, Ele subiu com corpo. Ele disse para Tomé, que estava duvidando, toca aqui na minha mão, veja se sou eu mesmo, toca aqui no meu lado. Queridos, Jesus subiu ao céu com um corpo marcado por amor a mim e a você. Jesus carregará por toda a eternidade as marcas da cruz, por toda a eternidade, para toda vez que nós olharmos as feridas nas suas mãos, no seu lado, nos seus pés, na sua cabeça, nós lembrarmos o quanto Ele nos ama. Ele subiu com o corpo, com as cicatrizes, que evidenciam o quanto nós somos amados por Ele. Ele disse para Tomé, toca aqui, veja se sou eu mesmo. Amém, queridos? Então Jesus ressuscitou, e isso prova de que Ele é de fato Filho de Deus. Sétima verdade,
A ressurreição de Jesus Cristo significa que o Espírito Santo será derramado no coração de todos aqueles que creem. A ressurreição de Jesus Cristo significa que o Espírito Santo será derramado no coração de todos aqueles que creem. Depois que Cristo ressuscitou e Ele subiu ao céu, Ele foi capaz de enviar o Espírito Santo prometido para continuar a sua obra na terra através da sua igreja, através dos seus filhos, através dos seus servos. Por meio do Espírito Santo, Cristo ajuda a igreja. Por meio do Espírito Santo, Cristo fortalece a igreja. Por meio do Espírito Santo, Cristo conduz o seu povo a uma vida que Deus deseja por meio do Espírito Santo. Isso é possível porque Ele ressuscitou. Depois que Ele ressuscitou, que Ele aparece para os seus discípulos, Ele disse para os seus discípulos: receba o Espírito, e soprou sobre eles. E os discípulos receberam o Espírito Santo dentro de si. Por quê? Porque Cristo havia ressuscitado. Em Atos capítulo 2, versículo 32, está escrito assim, a 33, está escrito assim: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pedro está dizendo isso em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado, e as pessoas começaram a caçoar, dizendo que era porque os discípulos estavam embriagados às 9 horas da manhã, e Pedro diz: não, não é isso. O Cristo que vocês crucificaram, o Cristo que vocês pregaram na cruz, Deus o ressuscitou dentre os mortos. A morte não foi capaz de prendê-lo, e esse mesmo Jesus ressuscitado derramou essa unção do Espírito, derramou o Espírito Santo para guiar, para encher de poder, para encher de vida, para encher de força, para encher de graça a igreja, para que a igreja continue fazendo no poder do Cristo ressurreto pelo Espírito Santo as mesmas obras que Jesus fez. Então o Espírito Santo foi derramado sobre mim e você, porque Jesus vive. O Espírito Santo habita em mim e você, porque Jesus Cristo vive. Ele disse para os seus discípulos em João capítulo 16: se eu não for, Ele não virá, mas se eu for, enviá-lo-ei. Ele estava dizendo que se Ele subisse aos céus, quando Ele subisse e fosse ressuscitado, Ele viria, o Espírito Santo viria sobre nós. Então, porque Jesus ressuscitou, eu e você temos o Espírito Santo morando em nós. Nós somos a casa do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Ele nos conduz, Ele nos guia, Ele nos fortalece, Ele conforta o nosso coração, consola a nossa alma em momentos turbulentos, Ele nos dá palavras de direcionamento, Ele sustenta a nossa fé, sustenta a nossa vida. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, está à destra do Pai, Ele enviou o Espírito Santo. Diga glória a Deus se você está entendendo. Outra razão, porque a ressurreição de Jesus Cristo é importante. A ressurreição de Cristo Jesus dá aos cristãos uma esperança viva. A ressurreição de Jesus Cristo dá aos cristãos uma esperança viva. 1 Pedro capítulo 3, versículo de 3 a... 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 5. Olha o que as Sagradas Escrituras nos dizem. Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Olha só, nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de esperança viva. Por isso, o nosso coração está cheio de esperança viva. Versículo 4. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês. Aponte para o seu irmão e diga assim: essas bênçãos são para vocês.
Diga mais uma vez: essas bênçãos são para vocês, por meio da fé. São guardadas pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. E isso só é possível por conta da ressurreição de Jesus. Há uma certeza de bênçãos extraordinárias. Há uma certeza que transcende o aqui e o agora. Pastor, tem sido tão desafiador esse tempo, tem sido tempos turbulentos, tempos difíceis, nós enfrentamos tantas dores, tantas dificuldades, tantos desafios, mas há esperança viva no meu coração e no seu coração, porque Jesus nosso Senhor ressuscitou. Há uma esperança viva, e a Bíblia diz que há bênçãos reservadas para nós, bênçãos que foram guardadas no céu, onde elas não podem se estragar, elas não podem se deteriorar, elas não podem ser destruídas, estão reservadas, guardadas, são tesouros preciosos que estão reservados para mim e para você em Cristo Jesus. E a garantia da nossa recompensa é a ressurreição de Jesus Cristo. Há uma esperança viva no nosso coração, por causa da ressurreição de Jesus. O nosso coração se enche de esperança. Sabe o que esse mundo precisa, irmãos? De esperança. Por que as pessoas estão desesperadas? Porque lhes falta esperança. Por que o medo tem abatido as pessoas ao extremo? Porque lhes falta esperança. Mas se nós meditarmos nas Sagradas Escrituras, se nós meditarmos na verdade das Sagradas Escrituras, se nós meditarmos no fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e tem uma viva esperança para nós, nós não precisamos ficar desesperados. Não estou dizendo que a vida cristã é fácil, não estou dizendo que não haverá tempos difíceis, não estou dizendo que nós não enfrentaremos no decorrer da nossa história terrena vales. A vida é feita de montanhas e vales, às vezes estamos nas montanhas, às vezes estamos nos vales. Mas significa que mesmo quando estivermos enfrentando vales, o nosso coração estará cheio de uma esperança viva, porque a ressurreição de Cristo é a nossa garantia de recompensas eternas. Nós que cremos no Senhor Jesus. Nona verdade, nona razão porque a ressurreição de Jesus é importante. A ressurreição de Jesus Cristo significa que nós seremos ressuscitados com Ele. Vou repetir: a ressurreição de Jesus Cristo significa que nós seremos ressuscitados com Ele. Nós não ficaremos na eternidade como espírito incorpóreo, como uma alma pairada. Nós teremos um corpo ressuscitado e glorificado. Um corpo ressuscitado e glorificado. Quando Jesus vier, e todos os santos que fizerem parte da primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é a ressurreição dos crentes, a primeira ressurreição é a ressurreição daqueles que depositaram a sua fé em Cristo, a primeira ressurreição é a ressurreição dos cristãos, daqueles que temeram a Deus, serviram a Deus em Cristo Jesus, ressuscitarão para a vida eterna. A última ressurreição é a ressurreição daqueles que ressuscitarão para o juízo eterno. Mas em nome de Jesus nós não faremos parte dessa segunda ressurreição, faremos parte da primeira, no nome de Jesus. E quando nós formos ressuscitados, quando os nossos entes queridos que morreram em Cristo forem ressuscitados, ressuscitarão com um corpo glorioso, irmãos, forte, belos, sem defeitos físicos, sem sinais de enfraquecimento, de velhice, de enfermidade, doenças. E olha o que a Bíblia nos fala. Quero ler para você esse texto, alguns textos das Sagradas Escrituras, para encher o seu coração de fé. 1 Coríntios 15, verso 20 a 22. Presta atenção, se você quiser pode acompanhar, mas eu vou ler aqui para você. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20 a 22. E quero orientar você a ler 1 Coríntios 15 em casa. O texto todo fala da ressurreição dos crentes e do nosso Senhor Jesus. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado
E isso é uma garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Irmãos, olha que já começa com a palavra forte e poderosa. 1 Coríntios 15, versículo 20, olha o que diz: a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso, ou seja, a ressurreição de Cristo, é uma garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. É uma garantia. A Bíblia chega a dizer que ele é a primícia dos que dormem, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar para viver eternamente. O primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Como sinal de que todos aqueles que creem nele também ressuscitarão para nunca mais morrer. E ele continua: porque assim, como por meio de um homem, quem foi esse homem? Adão, veio a morte, assim também, por meio de um homem, veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também, por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Agora escute isso. A morte veio por um homem, Adão. Adão é pai da raça humana. Ninguém escolhe o pai que tem. Ninguém escolhe o pai que tem. Ah, eu não gostaria de ter esse pai. Não tem jeito. Não tem como escolher. Mas a Bíblia diz que a ressurreição veio por um homem, que é Jesus. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso noivo. Irmãos, a noiva tem o direito de escolher o noivo. E Jesus será o esposo da igreja. A esposa pode escolher o esposo. Porque no casamento a escolha é mútua, não é verdade? Então nós escolhemos o noivo e ele diz: todos em Cristo serão ressuscitados. Isso é 100% de todos aqueles que escolheram Jesus como seu noivo. 100% de todos aqueles que colocaram a fé no Salvador serão ressuscitados. Agora olha o que ele continua dizendo, o argumento do apóstolo Paulo, no versículo 42 de Coríntios 15, 42. 1 Coríntios 15, 42. Olha o que ele diz. Os cristãos, ele vai nos mostrar que os cristãos vão desfrutar dessa vida ressuscitada. Olha o que ele diz: será assim, quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal. Mas quando for ressuscitado, será imortal. Aleluia! Quando nós semeamos na terra o corpo dos nossos entes queridos, meu pai, minha mãe, minha avó, meu irmão, nosso irmão Cleito, nosso irmão Keu, quando nós sepultamos, ou você que sepultou outros entes queridos, né? A sua sogra, minha irmã Cida e outros irmãos aqui que sepultaram entes queridos, quando nós sepultamos na terra, o texto diz que esse corpo que foi sepultado é um corpo mortal. Mas quando esse corpo for ressuscitado, será um corpo imortal. Nunca mais haverá possibilidade de morte. Nunca mais haverá possibilidade de morte novamente. E o texto continua: quando ele é sepultado, olha que interessante, na minha versão aqui, que eu estou usando essa versão aqui, que é a nova tradução da linguagem de hoje, é a sua mesma versão, Josimar, diz assim: quando ele é sepultado, é feio e fraco. O corpo, quando é sepultado, é feio e fraco. Por mais que a pessoa seja belo, quando está sendo sepultado, não tem a beleza e o glamour de quando está vivo. Ele diz: quando o corpo é sepultado, é feio e fraco. É fraco porque não tem força nenhuma. É fraco porque não tem potencial nenhum, mobilidade alguma. Aí ele diz assim: mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando for ressuscitado, os nossos corpos serão bonitos e fortes, belos. Eu penso que nós teremos uma aparência assim extremamente gloriosa. Uma simetria perfeita, uma beleza perfeita. E ao mesmo tempo, forte. Doença nenhuma vai se abater sobre nós. Diga para o seu irmão: tem esperança para você, meu irmão. Você será bonito. Glória a Deus. Aleluia.
Você queria fazer algumas cirurgias para, pastor, se eu pudesse mudar meu nariz, ou mudar minha orelha que é muito grande, ou se eu pudesse mudar minha mão, meu pé, não sei o quê. A Bíblia diz que quando você ressuscitar, seu corpo será bonito e forte. Verso 44 continua: quando é sepultado, é um corpo material, mas quando é ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. Olha que tremendo argumento do apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios. Então nós ressuscitaremos, irmãos. E a ressurreição de Jesus é a garantia de que todo aquele que morreu em Cristo ressuscitará para uma vida eterna. Estaremos plenos, espiritual e corpo, vivos e ressuscitados para o Senhor. Tem que haver essa esperança e essa fé no seu coração. E por último, para a gente fechar essa ministração, número 10, 10ª razão porque a ressurreição de Jesus Cristo é importante. A ressurreição de Jesus Cristo significa que Ele julgará o mundo com justiça. A ressurreição de Jesus significa que Ele julgará o mundo com justiça. Quando Ele veio, sua primeira vinda não foi para julgar. Ele diz em João 3,16 e 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 17. Então na primeira vinda dele, ele não veio para julgar o mundo, nem para condenar. Mas na sua segunda vinda, porque ele ressuscitou, ele virá como juiz. E esse mundo será julgado. As maldades que não foram levadas na cruz pela fé, serão julgadas. Toda maldade que não foi depositada na cruz, todo pecado que não foi depositado na cruz, pastor, como é que a gente deposita o nosso pecado na cruz? Por meio da nossa fé nele. Mas todo pecado que não foi depositado na cruz será julgado na volta de Jesus. Olha o que a Bíblia diz, Atos 17, 30 e 31, e eu vou fechar com esse texto. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus provou que irá trazer juízo sobre o mundo que rejeitou o seu Filho, quando Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus provou que ia julgar aqueles que não depositaram os seus pecados na cruz de Jesus, por meio da fé em Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos. Então haverá julgamento para este mundo. Como é que a gente escapa do julgamento? Quando nós depositamos a nossa fé no Senhor Jesus. Como é que nós recebemos o perdão dos nossos pecados? Quando nós depositamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E a maneira de receber o perdão, a maneira de receber a vida eterna, e a maneira de ser livre da condenação que virá sobre o mundo que rejeitou o Filho de Deus, é quando nós nos arrependemos do nosso pecado e colocamos a nossa fé em Cristo Jesus nosso Senhor. João 11, 25, Jesus disse para Marta, ou foi para Maria? Uma das duas, confere aí na sua Bíblia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, nunca morrerá. Ou quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Ou seja, nunca morrerá eternamente. Por quê? Porque creu em Jesus Cristo. Então essas 10 razões da importância da ressurreição de Jesus. Medite nisso. Com a permissão do Senhor, essa mensagem vai ficar gravada. Ouça de novo, e de novo, e de novo.
E deixe essa verdade encher o seu coração de fé, de esperança viva, de alegria, para que você, mesmo diante das circunstâncias, das adversidades, dos desafios da vida, não se permita ser destruído, mas que você se encha de vida e de esperança por meio da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique de pé no nome de Jesus, oremos ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. John, dá para a gente cantar aquela canção? Porque ele vive? Levante